Olá, jovem, tudo bem? Como é que foi de recesso? Tudo bem com você? Conseguiu colocar a matéria em dia? Deu tudo certo? Espero que sim. Estamos de volta, né, com todo vapor para iniciarmos o nosso segundo semestre. E aqui eu já inicio o nosso segundo semestre com uma aula de exercício sobre a nossa última matéria. Beleza? Tá lembrado, pessoal? Nós estamos falando sobre ondas, né? Em que especificamente nós estamos no conteúdo de fenômenos ondulatórios e nós já vimos 4 fenômenos. Vamos relembrar? Reflexão, refração, interferência e difração. Beleza? Selecionando algumas questões da apostila de vocês, eu queria fazer algumas questões para exemplificar esses 4 fenômenos específicos aí. Olha, eu começo a aula de hoje, pessoal, com um exemplo. Legal? E outra coisa, galera, de questão para questão, eu gostaria de fazer um exercício, digamos assim, com vocês. Vamos tentar, mesmo antes de eu falar, identificar de qual fenômeno nós estamos falando naquela questão especificamente. Tá combinado? Então vamos lá, pessoal. Nós temos aqui um primeiro exemplo. Legal? É um exemplo fora da apostila e ele diz bem assim, ó: o sonar de uma embarcação pesqueira utilizado na detecção de cardumes emite ondas sonoras no mar com frequência igual a 350 kHz. Sabendo que a onda sonora é detectada após um intervalo de tempo igual a meio segundo após a sua emissão, e que a velocidade de uma onda sonora na água vale 1.400 metros por segundo, determine, respectivamente, a que profundidade da embarcação se encontra o cardume e qual é o comprimento de onda dessa onda, portanto. Legal? Então essa questão aqui me pede para eu fazer duas coisinhas, né? Eu tenho que calcular qual é a profundidade. Eu vou chamar essa profundidade de um H, beleza? E qual é o comprimento de onda. Legal? Para isso, galera, eu acho que é bem pertinente nós, por exemplo, fazermos uma ilustração aqui. Ó. Vou dar um zoom aqui para vocês. E o negócio é o seguinte: nós temos aqui a superfície, né? A superfície lá do mar, onde está acontecendo aí a questão, beleza? Nós temos aqui o barquinho, né? E, por exemplo, no fundo desse barco tem lá o sonar, imaginando, por exemplo, que o peixe está aqui, ó, né? O peixe que representa aí o cardume. Legal? Esse cardume, por exemplo, ele está a uma certa profundidade que eu vou carinhosamente chamar de H. Beleza? Qual que é o lance aqui, rapaziada? O lance é o seguinte: o sonar presente nessa embarcação emite uma onda sonora. Eu vou representar a onda sonora assim mesmo, tá, gente? Beleza? Essa onda sonora ela vai descer aí, né, nessa profundidade, vai atingir o cardume e vai retornar pelo mesmo caminho, só que no sentido contrário, né? Digamos que existe aí uma direção específica da onda sonora que vai e volta na mesma direção, só que no sentido contrário, não é isso, galera? E assim o sonar ele consegue detectar esse cardume depois de meio segundo. Por falar nisso, quais são as informações que eu tenho na questão? Por exemplo, eu tenho que a frequência da onda sonora vale 350 kHz. Galera, 350 kHz é a mesma coisa que 350 vezes 10 a terceira Hertz. Tá legal? Ou você pode escrever que isso aqui é a mesma coisa que quanto? Deixa eu escrever aqui embaixo, ó. É a mesma coisa que 3,0. Eu andei uma, duas casas para trás, então eu tenho que aumentar o expoente em 2 níveis, né? Então é 3,5 vezes 10 a quinta Hertz. Né? Podemos chamar que a frequência seja assim. E ele também fala aí o seguinte, ó, que o tempo, eu vou chamar esse tempo de total, ou seja, o tempo que o som vai descer, né, a profundidade e atingir os peixes, e o tempo somado com o tempo que ele vai subir e voltar para o barco. Legal? Então você pode pensar que se é meio segundo o tempo total, né, o tempo só de descida ou só de subida é 0,25 segundo, beleza? E ele também fala que a velocidade do som na água é igual a 1.400 metros por segundo. Beleza?
Gente, eu tenho que encontrar aqui duas coisas, né? A profundidade e a... o comprimento de onda, beleza? Olha só, vamos começar aqui então na profundidade. Vamos começar aqui então com o nosso H, beleza? O argumento vai ser o seguinte, gente, olha só. Eu sei que velocidade é igual a distância sobre tempo, concorda? Aí, no caso, essa velocidade aqui vai ser a velocidade da onda sonora, né? Essa distância aqui, que é o que eu chamo a atenção de vocês, qual que é a distância que o som percorre ao sair da embarcação, bater no peixe e voltar para a embarcação? Seria duas vezes o H, né? Ele desce H e ele sobe H, beleza? Em que esse tempo total aqui seria o tempo de meio segundo, tudo bem? Então vamos lá, ó, fica assim, ó, 1.400 metros por segundo é a velocidade, é igual a 2h dividido por meio segundo. Legal? Esse segundo aqui vai cortar com esse por segundo aqui, legal? Eu vou jogar esse meio para o outro lado multiplicando, né? Então fica assim, ó, 1.400 metros vezes meio. Já vou passar o 2 para cá dividindo, né? 2, isso aqui é igual a H. Beleza? Ó, 1.400 vezes meio dá 700. Dividido por 2 dá 350. Então H é igual a 350 metros. Significa então que essa embarcação está a 350 metros do barco, tá legal? E o comprimento de onda? Vamos lá, ó. Vamos calcular o lambda agora, né? Olha, galera, a profundidade é uma distância. Velocidade e distância pelo tempo, beleza. No caso aqui, o comprimento de onda está inserido na equação fundamental da ondulatória, que diz o seguinte, ó. Velocidade é igual a lambda vezes f. Comprimento de onda, lambda, é igual a velocidade sobre f. Comprimento de onda vai ser igual a 1.400 metros por segundo dividido pelo aquele número que está aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, né? Ou se você preferir, pode ser esse aqui também. Vamos usar esse segundo aqui, ó. Quer ver? 350 vezes 10 a terceira hertz. Beleza? Eu posso cortar hertz com por segundo, que são a mesma coisa. Legal? Deixa eu abrir aqui minha calculadora para saber quanto que vale especificamente esse número que está na tela aí, ó. 1.400 dividido por 350 dá... Pô, é claro, professor, dá 4. Você não sabia, não? Pois é, rapaz. Às vezes dá isso. Dá 4. E esse carinha aqui vai subir como? Vai subir com 10 a menos 3, não é isso? 10 a menos 3 metros. Legal? Olha só. 10 a menos 3 metros pode ser interpretado como sendo o quê? Como sendo a milésima parte de 1 metro. O nome disso aí na vida real é milímetro, beleza? A milésima parte de 1 metro chama-se 1 milímetro. 4 vezes 10 a menos 3 são 4 milímetros e aí a resposta está na tela. Tá legal? A resposta aí, ó, 354 milímetros, 354 milímetros, resposta letra B. Só marcar aí. Beleza, pessoal? Bora para a próxima que hoje tem questão para fazer. Vamos lá. Muito bem, galera. Olha só, a última questão foi uma questão de quê? De reflexão. Não é isso, galera? O som bate no cardume e volta. Aquela mesma história. Só uma atenção que eu vou chamar para vocês sempre nessas questões de reflexão é essa questão de que a onda sonora ela parte da fonte, vai até o obstáculo e volta para essa fonte. Geralmente percorrendo a mesma distância. Tá legal? Então ΔS é sempre 2 vezes a distância até o obstáculo. É só você lembrar disso aí. Tá show? Vamos lá, pessoal. Número 2 agora da apostila, lá na página 46. Ela fala bem assim, ó. A diferença entre ondas mecânicas, como o som, e as eletromagnéticas, como a luz, consiste no fato de que... Beleza? Olha só, vamos ver aqui então, né? A diferença entre ondas mecânicas, como o som, e as eletromagnéticas, como a luz. Letra A. A velocidade de propagação calculada pelo produto do comprimento de onda pela frequência só é assim obtida por ondas eletromagnéticas. É claro que não, né? Errado. É para qualquer tipo de onda. Letra B. As ondas eletromagnéticas podem assumir uma configuração mista de propagação transversal e longitudinal. Não.
Ondas eletromagnéticas só são ondas transversais, não são ondas longitudinais. Beleza? C. Apenas as ondas eletromagnéticas, em especial a luz, sofrem um fenômeno denominado difração. Mentira, né? Mentira. Eu estou tapando a minha boca e o som que eu estou emitindo está contornando, ou seja, sofrendo difração e sendo captado pelo meu microfone aqui. Tá legal? Errado também a letra C. Letra D. Somente as ondas eletromagnéticas podem propagar-se em meios materiais ou não materiais. Com certeza, a letra D é a resposta. Legal? Só para confirmar, vamos ver aqui a letra E e depois voltamos à letra D, beleza? Letra E. A interferência é um fenômeno que ocorre apenas com ondas eletromagnéticas. Não, também acontece com ondas mecânicas. Beleza? Letra D. Somente as ondas eletromagnéticas podem propagar-se em meios materiais ou não materiais. Exemplo, a luz. A luz atravessa o vácuo do espaço, mas a luz também atravessa o ar, o vidro da lente do meu óculos, né? E assim por diante. A água, né? Então a resposta é a letra D. Pode marcar aí, galera. Próxima questão, questão número 3 da página 46. Ela fala bem assim, ó. O muro de uma casa separa a Laila de sua gatinha. Laila ouve o miado da gata, embora não consiga enxergá-la. Nessa situação, Laila pode ouvir, mas não pode ver sua gata. Por quê? Pessoal, lendo esse enunciado, tu já tem certeza que é uma questão de difração, beleza? Né? O som consegue contornar, mas a luz não, aquele muro lá. Por quê, né? Letra A. A onda sonora é uma onda longitudinal e a luz é uma onda transversal. Isso está certo, né? Isso está certo. Mas isso não responde à nossa questão. Legal? Por que choveu hoje? Ah, porque amanhã as lojas vão abrir. Sabe, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mesmo sendo verdade, digamos assim. Letra A está errada. Letra B. A velocidade da onda sonora é menor que a velocidade da luz. Isso também está certo. Só que não é por conta disso que ela consegue ouvir o miado, mas não vê a gatinha. Legal? Cuidado com esse tipo de questão, tá, pessoal? Muitos alunos perguntam sobre esse tipo de questão, né? É um fato que é verídico, né? Aquilo ali é verdade, só que não responde a questão. Pô, a temperatura aqui nesse ambiente é de 25 graus Celsius. Porque a minha camisa é vermelha e está escrito Família App. Não é por causa disso. Apesar de que eu tenho uma camisa vermelha e tem aqui escrito Família App, entendeu, galera? Cuidado com esse tipo de coisa, tá? Letra C. A frequência da onda sonora é maior do que a frequência da luz visível. Isso aqui está errado. É a luz visível que tem uma frequência maior do que a da onda sonora, beleza? Resposta letra D, né? Galera, o fenômeno de difração é um fenômeno que ocorre, né, com a capacidade de uma onda contornar obstáculos, desde que esses obstáculos tenham uma dimensão, um tamanho, né? Por exemplo, aí da proporção ali da mesma ordem de grandeza do comprimento de onda. Então a resposta é a letra D, ó. O comprimento de onda do som é maior que o comprimento de onda da luz visível, então esse comprimento de onda do som é mais compatível, digamos assim, às dimensões das coisas ao nosso redor. É por conta disso que o som difrata com mais facilidade e a luz não com tanta facilidade assim. Beleza? Questão número 4, ela começa na página 46 e termina na página 47. Beleza? Só de olhar para o desenho já dá para saber que é uma questão que fala sobre o quê? Uma onda vem de uma chega na linha que separa duas regiões, ela sofre desvio. Repare que a distância entre essas linhas, né, que são as cristas, elas aumentam quando passam para a região 2, então é uma questão de refração. Tá legal? Vamos lá. A figura a seguir mostra esquematicamente as frentes de ondas planas geradas em uma cuba de ondas, em que duas regiões nas quais a água tem profundidades diferentes são separadas pela superfície imaginária S. As ondas são geradas na região 1 com frequência de 4 Hz e se deslocam em direção à região 2. Os valores medidos no experimento para as distâncias entre duas cristas consecutivas nas regiões 1 e 2 são, né, respectivamente, valem aí 1,25 e 2
centímetros, tá? Então vamos aqui de dados, beleza, pessoal? Vamos lá, ó, vou colocar as informações que eu tenho aqui já no cantinho, beleza? Bom, ele falou para mim que a frequência vale 4 Hz, depois eu volto lá se você não lembra, beleza? Ele falou para mim que o comprimento de onda na região 1 vale 1,25 centímetros e o comprimento de onda na região 2 vale 2 centímetros, tá legal, pessoal? Beleza? Essas são as informações, ó. 4 Hz é a frequência e aqui estão os comprimentos de onda, tá legal? Bom, aí ele fala o seguinte, ó, são feitas as seguintes afirmações. Primeira afirmação, vamos lá, número 1. Aliás, não vou escrever isso aqui não, né? Deixa eu ler a questão primeiro, né? Número 1. O experimento ilustra o fenômeno de difração de ondas. Olha, por isso que eu não quis escrever ali, eu manchar o espaço que eu tenho à toa. A número 1 está errada, porque esse experimento não ilustra o fenômeno de difração, ilustra o fenômeno de refração. 2. A frequência na região 2 vale 4 Hz. Sim, vale 4 Hz. Por que vale 4 Hz, pessoal? Porque no fenômeno de refração, a frequência permanece constante. Lembra disso, né, galera? Beleza? 4. Os comprimentos de onda nas regiões 1 e 2 valem, respectivamente, 2,30 centímetros e 4 centímetros. Errado, tá, pessoal? Ele quis aqui meio que fazer uma pegadinha, induzir ao erro, de que, tipo assim, o comprimento de onda vai ser o dobro da distância entre duas cristas consecutivas, né? O dobro de 1,25 é... Ah, não, nem o dobro, né? Nem o dobro. Seria 2,50. Ele colocou 2,30 aí. Não, mas a distância entre duas cristas consecutivas já representa o comprimento de onda. Então está errado o número 4 aqui. Número 8. A velocidade da onda na região 2 é maior do que na região 1. Galera, olha só, sem fazer cálculo, tá? Ele não fala quanto, ele só fala que é maior. Então, sem fazer cálculo, eu já vou verificar aqui essa afirmação como verdadeira, tá? Presta atenção. O que não muda quando a onda refrata? A frequência, né? Mas juntamente com a frequência, se a frequência não muda, o que mais também não muda? Boa, é isso aí, é o período, né? Até porque mesmo não sendo iguais, o período é o inverso da frequência. Se a frequência ela não muda, o período também não vai mudar. Tá legal? Então, assim, isso significa que a distância que a onda percorre de uma crista até outra na região 1 é feita no mesmo tempo em que isso ocorre na região 2. Em resumo, a onda, ela, por exemplo, aqui na região 1, percorre uma distância, né, entre duas cristas, por exemplo, num certo tempo. E no mesmo intervalo de tempo, essa mesma onda na região 2 percorre uma distância maior. Então aqui a onda percorre uma distância menor, no mesmo tempo em que aqui a onda percorre uma distância maior. Então, se na região 2 a distância percorrida é uma distância maior, no mesmo intervalo de tempo em que acontece esse deslocamento na região 1, que é um deslocamento menor, então a velocidade em 2 é maior mesmo. Tá? Os comprimentos de onda aqui são maiores e atravessados no mesmo tempo. Então, tá certa a número 8 aí. Beleza? 16. Seria correto esperar-se que o comprimento de onda fosse menor nas duas regiões caso a onda gerada tivesse frequência maior do que 4 Hz. Eu já vou colocar que isso aqui está certo. Tá? Olha só, nós sabemos, pessoal, que o comprimento de onda, aliás, a frequência é igual a velocidade dividido pelo comprimento de onda, tá ok? Então, se a frequência for maior do que os 4 Hz ali, galera, isso significa que o comprimento de onda vai ser menor, tá? É por isso que está certo a 16. Legal? E aí, vamos somar tudo aí para ver o que dá, ó. 2 mais 8 dá 10, com 16 a soma representa aí o 26. Tá legal, galera? 26 é
a soma aí das questões, beleza? Uma questão que muitos alunos têm me pedido, né, para resolver aí, são questões relacionadas à parte mais analítica de interferência em modo geral. Coisa que nós iremos fazer aqui hoje, essa é a primeira questão. Separei mais uma outra também. Vamos lá? O negócio é o seguinte, veja bem. Duas fontes FA e FB, separadas por uma distância de 3 metros, emitem continuamente e em fase ondas iguais. Beleza? Então, olha só. Eu tenho aqui uma fonte, né, que é a fonte A. Ela vai emitir ondas para todo lado. Só uma representação aqui, tá, pessoal? Ondas para todo lado. A mesma coisa que acontece com a fonte B. Emite ondas para todo lado aí. Beleza, galera? Todas as direções. Beleza? Essas fontes elas estão distanciadas de 3 metros. Tá? E aí, continuando a questão, ele fala o seguinte, ó, lembrando que as fontes estão em fase. Então, assim, no mesmo tempo que essa fonte gera uma onda, essa fonte gera uma onda igualzinha, né? As duas emitem cristas primeiro, né? Ou vales primeiro, estão em fase, beleza? Um detector de som é colocado num ponto P a uma distância de 4 metros da fonte A, como ilustrado na figura, né? 4 metros aqui em relação à fonte A, beleza? Embora o aparelho detector esteja funcionando bem, o sinal sonoro captado por ele em P é muito mais fraco do que aquele emitido por uma única fonte. Pode-se dizer o quê? Olha só, galera. Se o detector sonoro em P detecta um som que é mais fraco do que deveria ser, isso aí já é um indicativo, pessoal, que a onda gerada pela fonte A e a onda sonora gerada pela fonte B, ao chegar no ponto P, sofre uma interferência que reduz a intensidade sonora. No caso, é uma interferência destrutiva, concorda, pessoal? Tá legal? Então, aqui nós temos uma interferência destrutiva. E questões como essa de interferência, pessoal, são questões muito, mas muito que dependem de uma interpretação, tá certo, galera? Não é só colocar na fórmula e acabou e vambora, não. É uma interpretação muito importante, que faz toda a diferença, é claro. Beleza? O negócio é o seguinte, veja bem. Ele pergunta aí se a interferência é construtiva ou destrutiva nas opções, né? E ele fala do comprimento de onda desse som. Lembrando que os sons são iguais, tá, galera? Por exemplo, se a fonte A emite a nota Ré, a fonte B também emite a nota Ré na mesma altura, mesma intensidade, tudo igual, tá? E o negócio é o seguinte, olha só, vou dar um zoom aqui, ó. Por exemplo, o percurso que a onda gerada pela fonte A faz até chegar no ponto P é esse percurso aí, né? Ou seja, a distância que a onda A percorre é de 4 metros, concorda, pessoal? Agora, galera, a onda B, ela faz esse percurso aqui, ó. Né? Eu posso melhorar isso aqui. A onda B faz esse percurso aqui. Tudo bem? Agora veja bem, você consegue enxergar aí um triângulo retângulo? Ó? Aqui nós temos 4, né? Aqui vale 3. Então é um triângulo pitagórico muito conhecido de todos vocês, né, galera? Então eu já posso falar o seguinte, ó, que aqui a distância de B, pô, vale quanto? 5 metros, concorda? Pois é. Então, assim, reparem o seguinte aqui, as fontes estão em fase. Só que a onda B, ela percorre uma distância maior do que a onda A. Eu já afirmo para vocês que se a distância fosse igual, a interferência seria construtiva, tá? Digamos assim, ó, num ponto aqui, ó, sei lá, num ponto X aqui assim, com certeza, né, as ondas percorreriam a mesma distância, então a interferência seria construtiva. Mas não é o que se trata nessa questão, beleza? Pensa comigo, pessoal, quantos metros a mais a onda B percorre do que a onda A? Não é 1 metro a mais? Pois é. Então, nesse 1 metro a mais, a onda B ela vai entrar numa fase, por exemplo, crista, né? E ela vai sair num vale. Então, crista de uma vai encontrar com o vale da outra, deixando a interferência destrutiva mesmo.
Mas vamos para a interpretação analítica. Repara só numa coisa, galera. Veja bem. Nós temos uma equação que é o seguinte, ó, a diferença de caminho, né, esse caminho a mais que uma onda vai percorrer influencia tudo, é igual a n vezes a metade do comprimento de onda. Tá certo, pessoal? Por que a metade do comprimento de onda? Da onde que vem esse negócio, professor? Pensa comigo, gente. A distância de uma crista para outra vale um comprimento de onda. A distância de um vale para outro também vale um comprimento de onda. A distância de uma crista para um vale é a metade do comprimento de onda. Então, tipo assim, se a distância percorrida a mais pela onda B for uma distância que está de acordo com múltiplos inteiros de comprimento de onda, um comprimento de onda, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, ao se encontrarem no ponto P, as ondas terão a mesma fase, então elas sofrerão interferência construtiva. Agora, se nesse caminho a mais que a onda B percorre, ela entra numa fase nesse caminho a mais, só que sai na fase oposta, isso significa que ela percorreu um caminho que é um múltiplo semi-inteiro de um comprimento de onda. Ela percorreu nesse 1 metro metade do comprimento de onda, 1,5 comprimento de onda, 2,5, 3,5, 5,5 comprimento de onda. Então ela vai entrar numa fase e vai sair na fase oposta. Isso é muito importante, pessoal. E outra coisa, professor, beleza, então aqui nós temos, né, a diferença de caminho, já que a questão nos deu, né? E eu vou ter que achar o lambda. Qual é o número que eu vou colocar aqui no meu n? Nós sabemos, na nossa aula de interferência, pessoal, até deixo aí a sugestão para você assistir essa aula, caso tenha alguma dúvida ou alguma insegurança, tá? O n, quando ele é par, a interferência é construtiva, tá? E começando do zero, né? Por exemplo, se as duas ondas percorressem a mesma distância, com certeza ΔD é zero. ΔD é zero e, consequentemente, o n também vai ser zero. Beleza? Só que a onda B ela percorre uma distância maior, né, do que a onda A. Beleza? E a interferência ela é destrutiva. Tá legal? Então, rapaziada, como para uma interferência destrutiva eu tenho que utilizar um n ímpar, eu vou usar o 1, né? Digamos assim que o ponto P ele é uma região em que é o primeiro local ali onde as ondas sofrem interferência destrutiva. Tá legal? Então vamos lá, ó, ΔD vai ser a distância percorrida pela onda B menos a distância percorrida pela onda A, que isso vai ser igual a 1 vezes lambda sobre 2, né? Coloquei o n igual a 1 aí porque é interferência destrutiva e é um ponto em que ocorre a primeira vez, né, uma interferência destrutiva. Beleza? Aqui nós temos 5 metros menos 4 metros, isso aqui vai ser igual a lambda sobre 2. 5 menos 4 é igual a 1, né? 1 metro, já vou passar o 2 para lá multiplicando. Então, o meu lambda vai ser igual a 2 metros. Tá certo? Qual é a resposta, então? A interferência destrutiva e o lambda, né, o comprimento da onda, vale 2 metros. Tá certo? O interessante desse tipo de fenômeno, pessoal, é que com esses dados você consegue descobrir características da onda, né? Que você não saberia se não fosse por esse fenômeno, por exemplo. Qual que é a resposta aí, ó? Letra A não é, que ele fala de interferência construtiva. Letra B, destrutiva, não sei o que, o comprimento de onda é 3 metros. Não. Ó, as duas últimas lá, né? Construtiva, letra E. Tá aí, a letra E. A interferência destrutiva no ponto P e o comprimento de onda do som emitido pelas fontes é de 2 metros. Beleza? Letra E. Pode marcar aí, galera. Próxima questão, questão 8 da página 49, é uma questão de um tsunami. Ela fala bem assim, ó. Uma das maiores tragédias da história humana ocorreu no final de 2004, quando vários países do Oceano Índico foram atingidos por um grande tsunami. As estimativas indicam quase 200 mil mortos e mais de 1,5 milhão de desabrigados. Tsunamis são ondas oceânicas normalmente geradas por abalos sísmicos no leito dos oceanos, que em alto mar têm baixa amplitude. Comprimento de onda em torno de
200 km e viaja com velocidades de até 800 km por hora. No entanto, quando começam a se aproximar das regiões costeiras, a diminuição da profundidade faz com que a velocidade das ondas diminua para meros 20 km por hora, o que gera um aumento na amplitude das ondas, podendo causar grandes estragos quando atingem as cidades praianas. Considerando os dados fornecidos, pode-se dizer que o comprimento de onda dos tsunamis, quando atinge as regiões costeiras, é em torno de quanto? Beleza? Vamos lá, pessoal. Ó, veja bem. Eu vou chamar de região 1 o fundo do mar lá, né? E a região 2 é a região costeira. Então a velocidade da onda na região 1, lá no alto mar, é de 800 km por hora. Comprimento de onda vale 200 km, beleza? E também as outras informações são quais, né? Eu não sei qual que é o comprimento de onda na região 2, que é na região costeira, perto da praia ali e tal. Mas a questão me fala que a velocidade são meros, palavra da questão, meros 20 km por hora. Beleza, pessoal? Muito bem, rapaziada. O que eu vou fazer aqui para resolver essa questão? Vou utilizar a lei de Snell-Descartes. Seno de I sobre seno de R é igual a V1 sobre V2, que é igual a lambda 1 sobre lambda 2, que é igual a N2 sobre N1. Pois é, galera. Uma questão sobre tsunami, né, região funda, região rasa ou algo do tipo, nós até fizemos uma questão agora mais cedo com esse contexto, né? A onda sofria refração ao passar de uma região mais funda para uma região mais rasa numa cuba de ondas, utilizada em laboratório, por exemplo, aí. Tá legal, galera? E para resolver esse problema, eu vou utilizar essa relação aqui central, ó, tá vendo? Por quê? Porque a questão me dá as velocidades, me dá um comprimento de onda e me pergunta do outro. Simplesmente isso aí. Vamos lá, então, olha só. Já vou multiplicar cruzado aqui, então fica o seguinte, ó. Lambda 2 vezes V1 é igual a lambda 1 vezes V2, tá certo? Lambda 2 é igual a lambda 1 vezes V2 dividido por V1, dividido por V1, e aí eu já começo a substituir as informações. Você faz conta assim, pessoal? Sim? Não? Bom, é o jeito que eu costumo fazer aqui. Eu me organizo melhor assim. Primeiro isolo aí a incógnita que eu quero descobrir, por exemplo, e depois eu coloco as informações na questão. Tá legal? Bom, então o lambda 1 vai ser lá o comprimento de onda no alto mar, que vale 200 km, beleza? V2 vai ser a velocidade da onda aonde? A velocidade da onda é perto da praia ali, né? Que são 20 km por hora. E o nosso V1 será quem? Será os 800 km por hora também, que é a velocidade em alto mar. Tá certo? Podemos cortar aqui alguns, quilômetro por hora com quilômetro por hora, 2 zerinhos em cima com 2 zerinhos embaixo, e aí nós temos 40 dividido por 8. 40 dividido por 8, pessoal, é igual a quanto? 40 dividido por 8 dá 5. 5 quilômetros, então. Tá certo? 5 quilômetros vai ser, então, o comprimento de onda do tsunami quando chegar perto da praia. Então a resposta é a letra B. Beleza, pessoal? Pode marcar aí. Talvez essa seja a questão que os alunos mais estão me perguntando. Beleza? Questão número 3 da página 50. Vamos fazê-la com muito carinho. Vamos lá. Duas fontes F1 e F2 estão emitindo sons de mesma frequência, né? Elas estão posicionadas conforme ilustrado na figura, onde se apresenta um reticulado cuja unidade de comprimento é dada por U igual a 6 metros. Então, cada lado desses quadradinhos aqui vale 6 metros, beleza? No ponto P ocorre interferência, construtiva. No ponto P acontece interferência construtiva. Galera,
quando você lê uma coisa como essa, você já pode ficar arrepiado, né? Ter calafrio, interferência construtiva n igual a 0, 2, 4, lembra disso? Seria par, tá legal? E ele fala aí, ó, entre as ondas, e é um ponto onde ocorre um máximo de intensidade. Se é máximo de intensidade, no caso é interferência construtiva de fato. Considerando que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, calcule, vamos lá. Lembrando que também aqui, ó, as fontes estão em fase, né? Sempre estão em fase, beleza? Significa que a mesma onda gerada pela F1 é gerada pela F2. Letra A. O maior comprimento de onda dentre os que interferem construtivamente em P. Então, nessa configuração que está aí a questão, eu tenho que descobrir qual que é o comprimento de onda. Tá legal? Pera aí. A questão me dá uma escala, um reticulado aí com unidade de medida igual a 6. Tá legal? Olha só. A onda emitida por F1 vai percorrer esse caminho aqui, ó. Legal? Enquanto a onda emitida por F2 percorre esse caminho aqui. Ó. Deixa eu melhorar para vocês isso aqui, peraí. Esse caminho aqui. Tá certo, galera? Olha só, gente. Qual é a distância percorrida pela a onda 1? Eu vou chamar de D1 isso aqui. D1 é igual a quanto? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 vezes 6, né? 6 metros aí, dá 36 metros. Legal? E aí, pessoal, nós temos o seguinte, ó. O F2 está num triângulo retângulo. Tá vendo aqui, ó? Um triângulo retângulo aqui. Tá vendo? Aqui são 18 e aqui 24, né? 6 vezes 4, 24. Então aqui tem que ser 30. Tá legal? Depois você faz essa conta aí. Qualquer coisa, beleza? Então, o nosso D2, para manter o respeito, vale 30. 30 metros. Tá legal? Então, olha só, interpretando a questão logo de cara, o que nós já sabemos aqui então? As ondas não percorrem a mesma distância, bota fé? E a interferência é construtiva. Só que se as ondas não percorrem a mesma distância, eu não posso falar que o n é zero, beleza? O n ele só é zero quando o ΔD for zero também. Quando as ondas percorrem a mesma distância, mas não é o que acontece. Tá legal? Então, para fazer aqui a letra A, o que eu vou fazer aqui então, gente? Ó, na letra A, eu vou utilizar aqui n igual a quanto? 2. Muito bem. Não pode ser zero porque a interferência construtiva não é percorrida pela mesma distância. Ele não pode ser igual a 1 porque 1 seria interferência destrutiva, então eu vou utilizar o número 2. Tá legal? A equação é aquela que você já conhece, beleza? Assim, ó. ΔD é igual a n vezes lambda sobre 2. É isso que eu quero fazer aí, quero achar o lambda, simplesmente isso. Beleza? Então aqui, ó, direto, nós temos 36 metros menos 30, que vai ser a diferença de caminho, né? Ó, 36 menos 30. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes lambda sobre 2. Podendo cortar aí, então, 2 com 2, sabemos que o nosso lambda, então, vale 6. 6 metros, por quê? Porque 36 dividido por 36 menos 30 é igual a 6. Beleza, galera? Letra A está respondida, hein? Então, nessas condições aí, o comprimento de onda vale 6 metros. Letra B. As duas menores frequências para as quais ocorre interferência construtiva, tá? Então, pessoal, as duas menores frequências, eu tenho que fazer uma certa interpretação. As duas menores, né? Menores. Então, n tem que ser hora igual a 1 e hora igual a 3. Por quê? Porque o número 1 é o menor número natural ímpar e o 3 é o segundo menor. Então, se são as duas menores frequências, então eu tenho que trabalhar com essa ideia aí.
Beleza? Vamos lá, vamos fazer o seguinte, ó. Mais ou menos assim, presta atenção. Delta D, ele não falou que as fontes serão reposicionadas, tá? Elas estarão na mesma posição, tá legal? Então, delta D é igual a N vezes lambda sobre 2. Se eu quero achar uma frequência, o que eu vou fazer aqui então? Delta D é igual a N vezes... O que é lambda, pessoal? Lambda não é velocidade dividido por frequência? Não é? Pois é. Então a frequência já está aí, né? E esse 2 ele fica aqui, tá bom, pessoal? Você depois faça aí as contas aí, mas é isso aí mesmo, tá legal? Beleza? Eu quero achar a frequência, então o que eu vou fazer? Eu vou trocar de lugar essa frequência com esse ΔD, tá? Fica assim, ó, frequência é igual a N vezes V dividido por 2 vezes ΔD. Olha que maneiro. Então a frequência vai ser igual a... Primeiro eu chamei o N de 1, né? V1 vezes V, que vale 340 metros por segundo, dividido por quanto? Dividido por 2 vezes... Quanto que é ΔD mesmo, pessoal? 36 menos 30, né? Dá 6. Beleza? E aí, pessoal, nós já temos o nosso resultex. Beleza? 340 dividido por 12. Beleza? Isso aqui dá aproximadamente 28,3 Hz. Tá aí, ó. Beleza? E para calcular aí, pessoal, a segunda menor frequência, né? Eu que sou malandro já vou utilizar esse shapezinho aqui, ó. Tá legal? Porque já é a mesma coisa. Eu só vou substituir no lugar de N o 3 agora, beleza? Então fica assim, ó. F é igual a 3 vezes 340 metros por segundo, dividido por quanto? Por 2 vezes 6 metros. Pode cortar o metro com metro, assim como eu podia fazer aqui, né? Beleza? E aí, pessoal, 3 vezes 340 dá 1020, tá? 1020 dividido por 12 dá 85. 85 Hz. Então, jovem, 28,3 barra e 85 são aí as nossas duas menores frequências. Tá legal, pessoal? Dá tempo de fazermos mais uma questão. Vamos lá então para a nossa última questão, pessoal, que é a questão número 7 da página 51, beleza? Ela fala bem assim, ó, a figura é uma representação esquemática de propagação de ondas na superfície da água de um tanque de profundidade uniforme, tá vendo? Não tem regiões maiores e menores, mais profundas e mais rasas. Então nós descartamos aí o fenômeno de refração, tá? No sentido indicado pelas setas, ou seja, da esquerda para a direita, AB é um obstáculo contendo uma fenda. Quanto à velocidade de propagação V das ondas e sua frequência F, é correto afirmar o quê? Gente, olha só. Primeiramente, galera, eu entendo que, de repente, alguns alunos aí confundam algumas coisas, porque é muita informação mesmo na cabeça. Vocês não estudam só física, né? Isso aí é um ponto muito importante a ser levado em consideração, né? Mas no máximo que dá pra gente fazer, pessoal, nós temos que ter muita atenção nas coisas. Vamos lá. Ele fala sobre velocidade e sobre frequência nessa questão. Beleza? Vamos lá. Fonte, onda e meio. De novo, fonte, onda e meio. Considere esses três personagens. A fonte que cria a onda em si e o meio por onde essa onda passa. Tá legal, pessoal? Repare só uma coisa, galera. A velocidade da onda depende de quem desses três personagens? Da fonte, da onda ou do meio? Resposta: do meio. O meio 1 e o meio 2 é o mesmo meio. É água, é a mesma profundidade, né?
Não tem nenhuma diferença. Então é a mesma velocidade. E a frequência depende de quem? Da onda, da fonte ou do meio? Resposta: da fonte. Se a fonte bate mais rápido lá na água ou bate mais lento, então a frequência vai mudar. Na passagem da região 1 para a região 2, esse ritmo de batida na água não vai mudar. Então a frequência é a mesma. É um fenômeno de difração e a única coisa que muda aqui, jovem, é a direção de propagação, em que na região 1 a direção de propagação é unidimensional, ela só vai para a direita e na horizontal. E ao passar para a região 2, a onda torna-se radial. Tá legal, pessoal? Meio que circular, digamos assim. Então, nós temos aí que nas regiões 1 e 2, V e F têm os mesmos valores. Resposta letra E, pode marcar aí. Beleza, pessoal? Gente, esse foi o nosso retorno aos estudos aí pós-recesso. Legal? Nós temos aí agora, pessoal, novos calendários de atividades por conta da nossa pandemia, né? Da nossa não, né? Por conta da pandemia, beleza? Temos nova data do Enem. Então, rapaziada, da forma que dá, vamos continuar na batalha, na luta. Legal, pessoal? Porque o que importa aqui é o seu sonho, gente. Professor Alex fica por aqui, galera. Espero que tenha aproveitado essa aula e na semana que vem nós nos vemos para um novo fenômeno. Um abraço. Tchau!